Olá, meu nome é Breno e na aula de hoje veremos o que é esse tal de átomo de hidrogênio. Hoje que é 26 de dezembro, também conhecido como Dia Internacional da Troca. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente falar do átomo de hidrogênio, a gente tem que saber como é que é composto o átomo de hidrogênio, certo? Bom, a gente sabe que ele é formado aí por um núcleo, certo? Contendo uma carga positiva, que é o próton, e depois, um pouco afastado desse núcleo aqui, a gente vai ter o elétron, né? Que ele vai estar mais ou menos em alguma região aqui. E o objetivo nosso é encontrar justamente qual é a posição do elétron e com qual velocidade ele tem. É claro que a gente já sabe que quando a gente parte para esse mundo microscópico, a gente não consegue saber essas duas informações simultâneas, posição e velocidade. Então a gente vai para a mecânica quântica, onde a gente vai encontrar qual é a probabilidade de encontrar esse elétron em torno desse núcleo, certo? Em torno desse próton aqui, tá? Então a primeira coisa para a gente começar a resolver esse problema é a gente desenhar um sistema de coordenadas. Então a gente vai imaginar que aqui a gente vai ter o eixo Z, certo? Aqui nós teremos o eixo Y e aqui nós teremos o eixo X. É o nosso famoso sistema X, Y e Z, né? E aí, nesse caso aqui, para a gente encontrar a posição do elétron, né, ou a probabilidade de encontrar o elétron nessa região em torno do núcleo, a gente tem que escrever a equação de Schrödinger, né? Então, a gente sabe que a equação de Schrödinger ela é dada pela seguinte expressão. Ela vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Nesse caso aqui vai ser a massa do elétron, tá ok? Vezes o laplaciano de psi, né? Isso aqui é a equação de Schrödinger, vamos escrever ela independente do tempo. Então ela vai ser no final aqui igual a E psi, né? Mais a energia potencial de interação, né? Que é isso daqui. Então a gente pode dividir essa equação de Schrödinger aqui em três partes. Essa primeira parte aqui é justamente a parte cinética, relacionada com a energia cinética com o movimento do elétron. Essa outra parte é relacionada com a energia de interação do elétron, né? Ele vai estar interagindo com o núcleo. E essa daqui é relacionada à energia total, que a gente pode chamar de energia mecânica do nosso sistema. Tá ok? Vamos colocar assim, energia mecânica. Então, a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética mais o termo da energia potencial. Tá? E nesse caso, a gente sabe que o nosso potencial, ou seja, a energia potencial de interação entre o elétron e o próton é dado por essa função aqui. É uma função que depende apenas da distância da carga do próton até o elétron, né? Então ela só depende de R, e ela vai ser escrita como sendo menos 1 sobre 4 πε0, que é aquela constante que no ensino médio a gente ensina como só a constante K, né? Ela vai ser justamente a carga elementar do próton vezes a carga elementar do menos a carga elementar do elétron, por isso já coloquei sinal de menos aqui, então ela vai ser ao quadrado, certo? Dividido por R ao quadrado, em que é a distância, né, entre o próton e o elétron. Então essa distância aqui a gente chama ela de R, tá? Que é a distância radial. Esse R está um pouco estranho, eu vou refazer ele aqui. Isso. Bom, então esse é o nosso energia potencial que a gente vai substituir aqui na equação de Schrödinger, e daí a gente vai tentar resolver essa equação de Schrödinger. Mas antes de começar a resolver a equação de Schrödinger, eu gostaria de fazer dois comentários nesse problema. O primeiro é que a gente poderia imaginar que o núcleo também poderia ter um movimento dele devido à presença do elétron, né? Então, na verdade, a gente teria que estar reescrevendo toda essa equação em função do centro de massa do próton, o que acabaria fazendo as contas ficarem bem mais complicadas, né? O que facilita é a gente lembrar que o próton é quase 2.000 vezes maior, né? Ou seja, em massa, do que o elétron. Então a gente pode considerar que o movimento do próton aqui ele é tão pequeno que a gente pode desprezar esse movimento dele, né? Se a gente não desprezasse o movimento do próton aqui, era necessário colocar ainda mais um termo da energia energia cinética do próton se mexendo. Então teria menos um H cortado sobre o 2m, onde esse m seria do próton, um laplaciano de psi, que é o psi do próton aí, né? E aí complicaria mais a nossa situação. Então, para facilitar a nossa situação, a gente vai considerar que o próton ele tem uma massa muito maior que a massa do elétron, então ele não vai se mexer.
Outro detalhe interessante aqui é que a gente poderia colocar mais prótons aqui no núcleo, como por exemplo colocar 2 prótons, que seria o núcleo do átomo de hélio, né? E aí a única diferença nesse nosso caso aqui seria acrescentar, né, mais uma carga elementar aqui. Então ficaria 2 vezes E elevado ao quadrado, né? Então poderia ter simplesmente escrever um Z aqui, ó, onde Z representaria o número atômico, né, o número de prótons que tem aqui no núcleo, tá? E aí esse resultado ele é válido para qualquer valor de número de prótons aqui no núcleo do átomo. Só que como a gente vai estar estudando o átomo de hidrogênio, né, a gente vai sempre lembrar que Z, nesse caso, é igual a 1, tá? Bom, eu falei que ia falar 2 detalhes, mas eu vou falar agora um terceiro, né? O terceiro está relacionado com a simetria do nosso problema, né? A gente espera que as posições do elétron em torno do núcleo tenham uma simetria do tipo radial, né? O que é uma simetria radial? Que essa distância R ela varie de uma maneira que a gente consiga controlar só pela distância R e pelas posições angulares, né? Que a gente tem 2 posições angulares aqui, o ângulo que o vetor R faz com o eixo Z, certo? Esse ângulo a gente chama de θ, e tem mais um outro ângulo, né? Que é o ângulo que a projeção do vetor R no plano XY faz com o eixo X. Então, essa projeção aqui, ó, né? Esse ângulo que X faz com esse vetor é justamente, a gente chama de φ, né? Que é o outro ângulo no qual esse sistema de 3 coordenadas, né? O φ, o θ e o r nos fornece a posição do elétron, que seria o análogo a txyz. Tá? E é claro que existe uma relação entre x, y, z e r, θ e φ. Né? A mais clara aqui é a justamente do r. A gente sabe que r é nada mais do que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, a raiz quadrada disso. Né? E depois tem lá também as relações entre o x, y, z e o θ, e o x, y, z e o φ. Né? Isso vocês já estudaram tanto no curso de eletromagnetismo, quanto no curso de métodos de física teórica 1, e também às vezes no curso de mecânica clássica também às vezes ver sobre esse sistema de coordenadas, como passa de um para o outro. Né? Além disso, então se a gente vai trabalhar nesse sistema de coordenadas r, θ e φ, é interessante escrever o laplaciano nesse sistema de coordenadas. Né? Então a gente tem que lembrar que o laplaciano no sistema de coordenadas r, θ e φ, ele é justamente isso daqui, 1 sobre r ao quadrado, a derivada parcial de r ao quadrado, né? Sendo aplicado em alguma função, que vai estar aqui a nossa função, nesse caso vai ser o psi, né? Depois a gente substitui o psi, menos 1 sobre seno de θ, certo? dθ, opa, tá errado aqui. Aqui é d de dθ, de seno de θ, d de dθ da nossa função, que a gente vai escrever daqui a pouco aqui dentro. Só apagar esse aqui, opa, é isso, né? Mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2 da função, dφ2, certo? Então esse daqui é o operador laplaciano escrito em coordenadas esféricas, né? Em coordenadas r, θ e φ. Isso provavelmente vocês já devem ter aprendido lá, tanto no curso de eletromagnetismo quanto em métodos 1. Né? Se não aprenderam, ou se vocês não lembram de terem visto isso daqui, postem lá na plataforma Moodle, coloque lá, ó, professor, eu não aprendi como é que faz, como é que chega nesse operador aqui em coordenadas esféricas, né? Aí eu gravo uma aula só sobre isso daqui, como sair das coordenadas x, y, z e para as coordenadas esféricas nesse operador laplaciano, né? Lembrando que o operador laplaciano em coordenadas x, y, z, as coordenadas cartesianas, é a derivada segunda em x, mais a derivada segunda em y, mais a derivada segunda em z. Tá ok? Bom, e aí o que a gente precisa fazer agora é justamente substituir esse operador aqui na equação de Schrödinger, né? Então vamos fazer isso agora, né? E vamos ver como é que fica então a equação de Schrödinger que nós iremos ter que resolver. Então eu vou colocar ela aqui, né? Aí eu vou já aproveitar e mudar ela de cor. Aí eu apago essas bolinhas aqui e substituo essas bolinhas
Opa! Justamente pelo psi, né? Que é justamente onde o operador laplaciano vai estar operando, né? Então a gente vai estar operando ele em psi. Deixa eu mudar a ferramenta aqui. Opa! Deixa eu voltar para a cor. Em psi. Aqui também vai estar operando em psi e aqui também vai estar operando em psi, né? E é claro que aqui vai ter que ter o menos H2 sobre 2M, né? Que vai estar multiplicando todo esse operador. E é claro que vai ter mais o nosso potencial, na verdade eu coloquei um mais, mas é menos 1 sobre 4π ε0, z e ao quadrado sobre r ao quadrado vezes psi, e tudo isso é igual a epsi, tá ok? Então a gente sabe agora, né, que o nosso problema aqui é um problema de encontrar quem é esse psi, mas a gente já sabe antecipadamente que é uma função que vai depender das coordenadas r, θ e φ, tá ok? Então lembrando, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é resolver essa equação diferencial. É uma equação bem complicada, a gente vai tentar resolver ela aqui. E aí a gente vai ter, então, qual é a função que satisfaz essa equação diferencial. A gente tem que lembrar que o complexo conjugado dessa função, que é o psi estrela vezes psi, isso nos dá a probabilidade de encontrar o elétron em torno desse próton, né? Que é justamente encontrar o elétron no átomo de hidrogênio. Ficou claro? Né? Então, como essa nossa equação diferencial é uma equação que depende de três variáveis, né, r, θ e φ, é interessante a gente separar isso aqui em três equações. E uma das formas que a gente utiliza para separar isso aqui em três equações é justamente o método da separação de variáveis. Esse método nós utilizamos lá no começo do nosso curso para separar a parte espacial da parte temporal, né? A gente escreveu que a nossa função psi maiúsculo lá, que era uma função que dependia tanto da posição quanto do tempo, poderia ser escrito como produto de duas funções. Uma função que só depende do tempo e uma função que só depende do espaço. Aqui a gente vai fazer uma coisa semelhante. A gente vai falar que essa função psi, na verdade, ela pode ser escrita como sendo uma função r, que só depende da variável rzinho, uma função θ, maiúsculo, que só depende da variável θ, certo? E uma função φ maiúsculo, que só depende da variável φzinho, né? Φ minúsculo, tá? Então a gente pode supor, né? Então isso aqui não é verdade, né? É assim, a gente sabe que é verdade porque isso dá certo. Mas em princípio a gente está partindo de um chute inicial em que, vamos imaginar que essa função psi pode ser escrito como sendo produto de três funções, onde cada uma dessas funções depende apenas de uma variável, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, o nosso objetivo aqui, a gente já sabe que vai dar certo, claro, né? Então, a gente sabe que agora o que a gente precisa fazer é substituir esse chute inicial nessa nossa equação diferencial e ver se a gente consegue agora separar ela em três equações. Uma que só depende de R, uma que só depende de θ e outra que só depende de φ, tá? Então, quando a gente faz essa substituição, eu já vou colocar o resultado direto aqui, vou colocar na lista de exercícios para vocês, né? Para vocês fazerem essa substituição e fazer as continhas aí. Mas o resultado é esse. É 1 sobre R de Rzinho, né? D de dr. Note que agora todas as derivadas parciais vão virar derivadas ordinárias. Por quê? Porque agora ela vai estar atuando apenas em funções que só dependem de uma variável. Então toda a derivada parcial vira uma derivada ordinária, né? Que isso daqui é igual a r ao quadrado, d de dr, de r, que depende de rzinho, né? Rzão que depende de rzinho, mais 2m r ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, vezes a energia, menos z. Aqui eu vou substituir, vou fazer o seguinte, z sobre, vamos fazer aqui, 4πε0, né? E ao quadrado, eu substituí por k, mas vamos deixar tudo sobre 4πε0 mesmo. 1 sobre r, né? E tudo isso vai ter que ser igual, né? Aí você vai agora, aqui você só tem a parte que depende só da parte radial, e do outro lado aqui vai ser a parte que só depende da parte angular. Então vai ser menos 1 sobre
θ maiúsculo de θ, né? A função θ maiúsculo, 1 sobre seno de θ, d de dθ, que multiplica seno de θ, d de dθ, de θ maiúsculo, que depende de θ, né? Mais 1 sobre φ maiúsculo, que depende de φ, 1 sobre seno ao quadrado de θ, d, a derivada ordinária aí de φ, em relação à nossa função φ maiúsculo de φzinho, certo? E assim a gente acaba aqui, né? E temos agora a nossa equação diferencial já com ela semi-separada, né? Semi-separada por quê? Porque a gente vê que esse lado esquerdo só depende da parte radial e esse lado direito ele depende apenas da parte angular. Só que a parte angular ela é dividida em duas partes, a parte que depende de θ e a parte que depende de φ, né? Essa parte aqui, ó, a gente vê que só depende de θ, mas essa outra parte ela depende de φ e de θ. Então daqui a pouco a gente vai ter que dar um jeito ainda de separar essas duas partes angulares. Mas antes, vamos deixar bem claro que essa parte toda aqui, esse lado esquerdo, né, só depende de R. Certo? Só depende de R. E essa outra parte aqui, né, só depende de θ e de φ. Só depende de θ e φ. Tá ok? Então, nesse caso aqui específico, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar que, como esse lado só depende de uma variável e esse lado depende de outra variável, qualquer mudança em uma dessas variáveis não pode mudar o outro lado, porque elas são variáveis independentes. Tá ok? Então significa que qualquer um desses lados deve ser igual a uma constante, né? E nesse caso específico a gente vai falar que tudo isso daqui então pode ser escrito como sendo uma constante do tipo L que multiplica L mais 1. Tá ok? Onde isso daqui é uma constante. Tá? É claro que você deve estar se perguntando por que essa constante ela se chama L mais 1, né? L que multiplica L mais 1. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro por que ela tem essa dependência de L vezes L mais 1. Tá? Mas simplesmente é uma constante. Tá ok? Então, tudo isso daqui é igual a isso daqui, da mesma forma que tudo isso daqui que só depende de R é igual à mesma constante. Tá? Então, nesse momento, nós vamos trabalhar apenas com esse lado da equação aqui. Tá ok? Só com o lado, primeiro vamos resolver só a parte angular. Depois de resolvida a parte angular, a gente volta e resolve a parte radial. E aí, em posse da parte radial, a gente vai encontrar quem é a energia do átomo de hidrogênio. Né? E novamente, como em todos os sistemas que nós já vimos até o momento na mecânica quântica, essa energia provavelmente ela deve ser uma energia quantizada, ou seja, uma energia discretizada, ou seja, ela não existe todos os valores de energia para o átomo de hidrogênio, apenas alguns valores que são múltiplos de algum número inteiro, tá ok? Ou múltiplos de algum outro valor, certo? Então vamos lá, lembrando do nosso objetivo, que eu sei que essa aula vai ser super difícil, né? Que é muita matemática, é uma conta muito grande, mas vamos tentar manter o objetivo em mente. Qual que é o nosso objetivo? É resolver a equação de Schrödinger. Mas para que a gente quer resolver a equação de Schrödinger? Para encontrar a probabilidade de encontrar o elétron, né, em torno do próton aqui. Então é isso que a gente quer. A gente quer encontrar a função psi, cujo psi estrela vezes psi nos dá a probabilidade de encontrar a posição do elétron, né, em torno do núcleo de próton aqui, em torno de uma partícula do próton. Tá ok? Então esse é o nosso objetivo. Para isso, nós vimos que nós tivemos que separar a equação de Schrödinger em duas partes, a parte que depende do ângulo é a parte radial, e agora a gente vai primeiro resolver a parte angular, depois a parte radial. Então vamos lá. Então eu vou copiar isso aqui para a próxima página. Né? Então vamos copiar essa parte aqui para a próxima página. E vamos tentar agora resolver a equação de Schrödinger
para a parte radial no átomo de hidrogênio. Então, vou apagar essa parte. Vou apagar essa parte aqui também, né? Acabei apagando aqui um cortadinho do θ, né? E tem que lembrar que tudo isso daqui é igual a L, que multiplica L mais 1. Ok? E aí agora a gente pode até apagar já isso daqui. Tá? Então, o próximo passo aqui, né, a gente pode agora multiplicar toda essa equação por seno ao quadrado de θ, né? Eu vi aqui que eu acabei apagando aqui também esses tracinhos do θ, né? Então eu posso multiplicar todos os dois lados dessa equação. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Pera aí. Vou colocar um pouquinho para cá. Isso. E agora eu posso simplesmente multiplicar esse lado aqui por seno ao quadrado de θ e multiplicar esse outro lado por seno ao quadrado de θ. Quando eu faço isso, eu vou notar que quando eu multiplicar esse termo por esse, vai sumir esse seno de θ, vai sobrar um seno de θ aqui em cima no numerador. E quando eu multiplicar esse aqui pelo outro termo aqui, eu vou ver que esse termo aqui ele vai se cancelar, né? E aí a gente vai obter a seguinte expressão. A gente vai ficar com a seguinte expressão aqui, vai ficar com 1 sobre θ maiúsculo, que depende da variável θ minúsculo, certo? Então essa aqui é a nossa função. Aqui vai ficar na verdade não vai ficar né? Vai ficar podemos colocar um seno de θ aqui, ó. Vai ficar um seno de θ dividido pela função θ de θ, né? Porque quando eu multiplicar aqui vai cancelar um com o outro. E vai ficar um d de dθ do seno de θ, d de dθ, de θ, da variável θ. Né? O θ a função maiúsculo e o θ minúsculo aqui, a variável. É claro que eu não posso colocar esse seno de θ para fora e colocar ele ao quadrado, porque antes eu tenho que derivar ele, né? Mas vamos deixar aí, não vamos mexer muito com ele não. E aí agora, a hora que eu fizer a multiplicação aqui vai ficar mais 1 sobre φ maiúsculo vezes φ, certo? E aí aqui vai ficar da variável φ, que eu vou estar derivando a função φ, ok? E tudo isso daqui, né, vai ser igual a justamente L mais 1 vezes seno ao quadrado de θ. Tá? Agora, note que o que está em azul só depende de φ e o que está em vermelho só depende de θ. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira, né? Posso reescrever ela assim, ó. Eu posso copiar ela aqui agora, colar ela aqui, né? E aí eu posso fazer a seguinte modificação nela. Eu recorto isso daqui, junto com isso daqui. Depois eu pego isso daqui e coloco, deixa eu copiar inteiro, né? Depois eu pego tudo isso daqui e coloco aqui, né? E aí como isso daqui vai passar para o outro lado, ele vai passar com um sinal negativo, certo? E isso daqui vai ficar igual a isso daqui, que também vai estar com sinal negativo, certo? Só que tem esse sinal negativo aqui que eu acabei esquecendo, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Espera aí. Esse sinal negativo ele vai estar aqui e ele vai estar também aqui, né? Que eu passo ele também multiplicando os sinais aqui, né? Tem que lembrar que eu peguei tudo isso daqui e só multipliquei por cento de θ. Então esse sinal negativo está multiplicando os dois termos também. Então ele tem que ser negativo aqui. E agora quando eu passo aqui para cá ele passa negativo e a hora que eu passo aqui para cá ele passa positivo. Então ele vai ir desse jeito mesmo, com a forma positiva para cá. Tá ok? Novamente, é o mesmo argumento que nós tínhamos anteriormente lá, né? No slide anterior. Esse lado aqui só depende das variáveis angulares. Esse lado só depende da variável radial. Então, qualquer mudança que eu fizer desse lado não pode fazer mudança nesse. Isso significa que isso daqui tem que ser igual a uma constante. Aqui é a mesma coisa. Esse lado só depende de θ e esse outro lado só depende de φ. Então, qualquer mudança que eu faça em φ não pode fazer nenhuma mudança desse outro lado. Para que isso não aconteça, isso daqui deve ser constante. Tá ok? Então, a gente pode agora escrever que 1 sobre φ aqui, né, a função φ maiúsculo, dφ de φ maiúsculo,
de φ. Isso tem que ser igual a uma constante. No caso aqui, uma constante ainda negativa, porque todo esse outro lado aqui é negativo. Então tem que ser menos, vamos colocar aqui m, e vamos colocar o quadrado. O quadrado por quê? Para garantir que m pode ser qualquer valor, mas como ele está ao quadrado, ele sempre vai ser positivo, e esse sinal negativo faz com que ele fique negativo igual desse outro lado aqui. Tá ok? Então a gente não precisa se preocupar com essa questão. Então agora a gente basta resolver essa equação diferencial. Com a solução dessa equação diferencial, a gente agora depois volta e resolve essa outra equação diferencial. E depois a gente vem aqui e resolve essa última equação diferencial. E aí com a solução das equações diferenciais que nos vão fornecer o φ, o θ e o r, a gente vai ter agora o ψ. Tá ok? Lembrando que o nosso objetivo é encontrar esse ψ. Tá? Então agora qual é a solução dessa equação diferencial? Né? Se eu passar isso daqui para o outro lado, né? Então vai ficar... Opa, vamos escrever em azul. Então vai ficar assim, ó, vai ficar d de dφ da minha função φ, que depende da variável φzinho, é igual a menos m ao quadrado, φ maiúsculo, de φ, né? Ou seja, opa, eu esqueci aqui, tem um errinho, aqui, que aqui é a derivada segunda, então aqui também é uma derivada segunda, arrumem aí, viu? Ó, é a hora que eu substituo essa definição aqui, ó, o ψ, quando eu substituo ele aqui, ele vai vir, os dois termos são independentes de φ, então eles vão vir para fora, e essa derivada segunda vai atuar apenas na função φ maiúsculo. Né? Então ela vai continuar com uma derivada segunda, e está faltando aqui, ó, o 2 da derivada segunda, tá? Desculpem o erro aí, ó, consertem aí. Então vai ter um 2 aqui, ó, isso, né? E aí, a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: qual é a função φ maiúsculo? Que quando eu derivo duas vezes, dá a mesma função, só que com sinal diferente. Uma constante vezes o sinal trocado, né? A resposta para essa pergunta é justamente a função φ, que é igual a uma exponencial de i vezes n φ. Porque se eu pegar essa equação e derivá-la duas vezes, né? Ou seja, se eu pegar isso daqui e calcular d2φzão, dφzinho, opa, ainda acabei colocando 2 no lugar errado aqui, né, pessoal? Desculpa, de novo aí o errinho aqui é 2, vou colocar em azul. Eita, que tá errando aqui. Aí, peraí, só arrumar aqui. Aqui é um 2 para cá, né, que é a derivada, é o operador atuando duas vezes, né? Então esse 2 tem que estar na frente do φ. Desculpem novamente o errinho aqui, é um erro bestinho, mas é uma coisa que a gente não pode estar escrevendo errado, né? Então aqui é um 2. Vamos continuar então. Então se eu derivar duas vezes essa função φ maiúsculo, né, eu vou ter que lembrar que a primeira vez esse termo im ele cai, né? Então isso aqui vai ser igual a im, aí isso foi a derivar uma vez, né? Então sobrou ainda uma derivada para derivar de novo imφ, né? Porque quando eu faço a primeira derivada, cai esse termo e dá a própria exponencial. E agora de novo eu tenho que atuar essa derivada. A hora que eu atuar essa derivada novamente, esse termo cai novamente. E aí isso aqui vai ficar um im ao quadrado vezes a própria exponencial, né? Agora, o que é um i quadrado? I quadrado é um número imaginário, ao quadrado ele é menos 1. Então isso daqui vai ficar menos 1 vezes m ao quadrado exponencial de imφ. Ou seja, isso daqui é a solução que a gente estava procurando, né? Agora, qual é a restrição sobre o m? Ou seja, será que m pode ser qualquer valor? Né? Para a solução dessa nossa equação diferencial, m pode ser qualquer valor, certo? Qualquer valor que a gente tiver sobre o m aqui, desde que ele seja um número real, né, ele satisfaz essa equação diferencial. Só que agora vamos lembrar que não é só uma solução matemática, a gente precisa também satisfazer as condições físicas. E a nossa condição física é, imagine que o elétron está aqui, ele tem uma certa probabilidade de ser encontrado nessa região. Se a gente pegar e rotacionar o sistema de 2π, a probabilidade não pode mudar. Então se eu der uma volta em φ aqui, ó,
de 2π, a probabilidade tem que ser a mesma. Então isso significa que φ de φ tem que ser a mesma coisa que φ de φ mais 2π, certo? Então, o resultado que der da nossa função φ maiúsculo aqui, ela deve ter o mesmo valor se eu acrescentar um fator de 2π aqui, né? Que acrescentar um fator de 2π é simplesmente dar uma volta. Então, o resultado tem que ser independente de quantas voltas eu dê aqui em torno desse sistema de coordenadas, tá ok? Então, com isso, o que a gente tem que fazer, né? Vamos lembrar que isso aqui deve ser igual e vamos ver o que acontece. Primeira coisa é a gente lembrar que φ de φ, ao invés de escrever em termos de exponencial, a gente pode escrever em termos de seno e cosseno usando a relação de Euler, né? Como é que é a relação de Euler? A relação de Euler é lembrar que exponencial de i mφ pode ser escrito como sendo cosseno, né, de mφ mais 1i seno de mφ. Tá ok? Ah, mas e o φ mais 2π? Né? A gente tem que lembrar que, vamos colocar aqui agora, que φ maiúsculo de φ mais 2π, isso pode ser escrito então como sendo um cosseno de mφ mais 2π, certo? Mais um i seno de mφ mais 2π. Faltou um parênteses aqui. Isso. Aí, perfeito, né? E aí, a gente tem que lembrar que existe aquela relaçãozinha. Vou escrever essa relaçãozinha aqui no cantinho, aqui, ó. Que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A, cosseno de B. Aí aqui, se for mais ou menos, vai ser menos mais, né? Inverte sinal. Seno de A, seno de B. E o seno de A mais B, isso aqui vai ser igual ao seno de A, cosseno de B, mais ou menos seno de B, cosseno de A. Então, a gente pode aplicar essas duas regrinhas da trigonometria lá da matemática aqui, ó, né? Lembrando que, nesse caso, quem está fazendo o papel do A, né? Nesse caso aqui, o A ele vai ser igual a mφ e o B vai ser igual a m2π, tá ok? Então, nesse caso específico aqui, a gente pode escrever assim, ó. Primeiro vai ter a regrinha para o cosseno, então vai ficar cosseno de, vamos lá, A mais B, né? Então vai ser cosseno de mφ vezes o cosseno de m2π, certo? Cosseno A, cosseno B. Aí vai ser menos, porque aqui é uma soma, né? Então vai ser menos seno de mφ, seno de m2π, certo? Mais esse termo aqui, mais, vou escrever aqui embaixo, um i seno de A, que é mφ, cosseno de m2π, mais um seno de m2π e um cosseno de mφ, certo? Bom, e aí a gente sabe que isso daqui tem que ser igual ao de cima, né? Ou seja, isso daqui tem que ser igual a tudo isso daqui. E isso daqui só vai ser igual a isso daqui que está aqui se esses termos aqui, ó, se esse termo ele for igual a 1 e se esse termo aqui ele também for igual a 1. E ele vai ser igual se esse termo aqui for igual a 0 e se esse termo aqui for igual a 0. Porque daí, se esse termo aqui ele for igual a 0, isso aqui é 0, e aí aqui só fica o cosseno de mφ que já está aqui, ó. E no de baixo que tem, opa, faltou um i aqui multiplicando, ó. Tem um i aqui. E se esse termo aqui, m2π, for igual a 0, quando multiplicar pelo cosseno de mφ também dá 0. E aí a parte complexa só sobra essa daqui. E se isso aqui for igual a 1, dá justamente o seno de mφ. Tá? Ou seja, daí isso aqui vai ficar igualzinho
ao φzão de φ. Mas quando que isso daqui, o m2π, ou no cosseno ou no seno é igual a 1? Isso só é verdade se m for igual a 0, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Vamos provar aqui, ó. Se m for igual a 0, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Se m for igual a mais 1, vai ficar cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. Se m for igual a menos 1, vai ficar cosseno de menos 2π. Cosseno é uma função par, também dá 1, certo? Vamos para cá agora. Se for m igual a 0, seno de 0 é 0. Se for m igual a 1, seno de 2π é 0. Se for m igual a menos 1, seno de menos 2π também é 0. Ou seja, a gente encontrou qual é a nossa restrição sobre os possíveis valores de m, levando em consideração essa parte física, tá ok? Então nós já cumprimos a primeira das 3 etapas, né? As 3 etapas consistem em calcular o φ de φ, o θ de θ e o Rzão de R, né? Nós agora calculamos a primeira etapa aqui, que foi justamente o valor do φzão. Vamos para a segunda etapa, que consiste em calcular agora essa expressão aqui, né? Ou seja, qual é a função θ maiúsculo de t, tá? Então nós já encontramos o φ maiúsculo de φ, falta a θ maiúsculo de t. Vamos lá então. Então vamos só escrever a nossa equação diferencial, né, que é essa daqui, certo? Então a gente passa aqui para o próximo slide. Faltou ela vir junto com o sinal negativo, que eu acabei não copiando lá. Olha lá, aqui está o sinal negativo aqui. E ela é igual a menos m2. Então, como tem menos em todos os termos dessa equação, eu posso colocar tudo isso aqui como mais. Tá ok? Vamos lá. Então, a gente agora vai resolver essa equação. Ou seja, a gente está interessado em encontrar quem é o θ, maiúsculo de θ, para que a gente possa substituir aqui na nossa psi, né? Encontrar justamente o nosso psi. A grande questão aqui é que essa equação ela é uma coisa muitíssimo complicada de resolver, né? Ela é quase que um curso só de como resolver essa equação. Então eu vou passar apenas a solução dela, tá ok? Primeira coisa, essa é uma função, né, que ela depende de duas constantes, da constante L e da constante M. Então a gente vai escrever aqui embaixo, L e M. Da mesma forma, a gente poderia ter escrito aqui que essa nossa expressão é uma função que depende de M, né? A função φ maiúscula é uma função que depende de M. E a gente já sabe quais são os possíveis M's. Nesse caso, a nossa função ela vai depender tanto do valor de L quanto do valor de M para ter o valor dela, né? Para ter a forma da função. E essa função, a solução dela aqui, né? A solução dessa equação diferencial que nos fornece essa função é isso daqui, ó. É um seno de θ elevado ao módulo do valor de m sobre 2 elevado a L vezes L fatorial. Tudo isso multiplicando, né, a derivada, onde a nossa variável aqui da derivada é o cosseno de θ, de L mais, não tem essa barrinha aqui não, de L mais o módulo de M, certo? Do cosseno ao quadrado de θ menos 1 elevado a L, né? Então, olha só, para você, dado um valor de L, né? Dado um valor de L aí, você vem substituir esse valor de L aqui, faz isso daqui elevado ao valor de L, aí você vai ter aqui L mais M, aí você vai fazer L mais M derivadas desse resultado que deu aqui, e depois de tudo isso você multiplica pelo seno elevado a m dividido por 2L vezes L fatorial. Isso vai te dar a sua função θ de t, tá? E nesse caso aqui, a gente tem a seguinte restrição, com L sendo um número inteiro também, certo? Ele tem essa restrição que ele tem que ser um número inteiro, e ele tem mais uma restrição, que o L sempre vai ter que ser menor ou igual ao módulo de m, né? Por exemplo, escrevendo exemplo errado aqui. Por exemplo,
Se L for igual a 2, significa que os possíveis valores para M podem ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá ok? Então, sabendo o valor de L que você quer, qualquer valor de M possível nessa expressão são dados por essas quantidades aqui. Tá? Então, vamos supor assim que eu tenho L igual a 2. Eu vou pegar isso aqui, levar ao quadrado, e vamos supor que eu tenho escolho o M igual a 0. Aí eu venho aqui e faço, vou ter que derivar isso aqui duas vezes em relação ao cosseno de θ. Tá? E depois, se eu escolhi o M igual a 0, então esse aqui vai ficar elevado a 0, aqui vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4, vezes 2 fatorial, que vai dar 8. Então vai ser 1 sobre 8 vezes derivar duas vezes o quadrado disso daqui. Isso vai te dar justamente a sua função θ. E essa função θ ela é uma função especial que ela recebe até um nome, certo? Ela é a função de Legendre associados. Ela é associada justamente por causa do m. Quando o m for igual a 0, você tem simplesmente a função de Legendre. Tá ok? Isso é só a título de curiosidade. Então essa daqui, né, é a segunda etapa do nosso problema, que é encontrar agora o θ de t. Tá? Bom, só que a gente tem aqui, né, que esse lado aqui todo, ele depende do produto das duas coisas. Né? Ele depende da relação entre θ e φ. Tá? Então, o pessoal acabou criando uma nova função chamada de harmônicos esféricos, que eles chamam de função y maiúsculo, e essa função y ela depende das constantes ml e ela depende das variáveis θ e φ, né? E ela é justamente o produto da função θ maiúsculo de θ, vezes a função φ maiúsculo de φzinho. E isso daqui recebe o nome de harmônicos esféricos. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem L igual a 0, né? O único valor que a gente pode ter para o M, como ele tem que obedecer essa restrição, ele tem que ser igual a 0. E aí, nesse caso, o y de 0, 0, ele é igual a uma constante que é 1 sobre 4π. Tá? Ah, e se for L igual a 1? Aí o M pode ser 0, 1 ou menos 1, certo? Vamos começar aqui então com M igual a 1. E aí como é que vai ficar? Vai ficar y de 0, 1. Só arrumar isso aqui, que isso aqui está parecendo o símbolo de infinito, né? Então é 0, 0. E aí quanto que vale o harmônico esférico 0, 1? Ele vai valer, né, 3, raiz de 3 sobre 8π, vezes o seno de θ, vezes a exponencial de i vezes φ. Ah, e se for L igual a 1 e M igual a 0, né? Então temos aqui o y de... Opa, aqui está errado, aqui é o 1, 1, desculpa. 1, 1. Aí aqui agora vão ter o de 0, 1. Aí o de 0, 1, né? Ele vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 4π, cosseno de θ. Né? Ah, e se for o L igual a 1 e M igual a menos 1, né? Então ele vai ficar o y de menos 1, 1, certo? E ele vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 8π, seno de θ, exponencial de menos i vezes φ. Né? Note que eles são muito parecidos. A questão aqui é o sinal aqui é menos 1, então na parte que depende de φ você muda o sinal. Tá? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Né? Não precisa decorar essas equações, nada disso. Isso aqui é para vocês irem vendo como é que funciona a mecânica quântica. Né? Então, qual que é o nosso objetivo de mostrar os harmônicos esféricos aqui? Né? É simplesmente para você ver qual é a forma, né, que a parte radial da função ψ depende. Ou seja,
Se a gente falar só da parte radial aqui, ó, da função psi, ela vai depender dessa função chamada harmônico esférico. Em alguns livros eles trazem isso aqui invertido, no lugar de M traz L e no lugar de L traz M. Aí se inverte aqui, no caso aqui ficaria de 1, 0 e de 1 e menos 1, tá? Mas isso aí é questão de convenção de livros, etc. Né? E é claro que aqui eu só passei alguns exemplos dos harmônicos esféricos. Existem infinitos harmônicos esféricos, porque L, podendo ser um número inteiro, desculpa, na verdade é um número natural, viu? Ele não pode ser negativo. Acabei errando aqui, ó. Esse aqui é um número natural, né? É um número natural, né? Sendo um número natural, existem infinitos números de L, e aí, claro que com certeza vai existir um número maior de M's, tá? Então, voltando a outro detalhe aqui, a escolha dessa constante de L mais 1, ela já nos auxilia a resolver essa equação e encontrar justamente a função de legenda associada, tá? Se a gente escolhesse outro valor, por exemplo, uma constante só que depende só de L aqui, esses L que aparecem aqui nessa solução, eles estariam de uma forma um pouco diferente, o que acabaria complicando um pouco mais aqui as nossas continhas, né? Então a escolha desse L vezes L mais 1 já nos traz direto para esse tipo de solução aqui, tá? E por fim, o que falta a gente resolver agora é justamente a parte radial, né? Então agora a gente volta aqui na equação de Schrödinger e temos que lembrar agora que a gente precisa resolver essa parte aqui. E essa parte ela é igual a L mais 1, tá? Então eu vou pegar esse pedaço aqui, vou copiar ele lá para a próxima página, né? E vamos resolver agora a parte radial, certo? Então a gente sabe que isso daqui, vou até mudar de cor, né? Isso daqui tem que ser igual, tem que ser igual a L mais 1, tá ok? Vamos lá. Então a questão aqui agora é que para resolver essa equação, né? Ela também é uma equação bem complicada, certo? Ela também é uma equação do tipo dessa daqui, que a solução é um curso à parte, né? Então, eu também vou escrever a solução dela direta aqui. Ou seja, a solução dessa equação diferencial é um R que vai depender de N, tá ok? E de L, nesse caso aqui. E aí isso daqui vai ser igual a uma constante, um novo termo aí que daqui a pouco a gente explica quem que é ele, que é o A de NL, depende de dois índices, né? Vezes a exponencial de menos R sobre A0 vezes N, ok? É claro que daqui a pouco a gente vai escrever quem é o A de NL e quem que é o A0, vezes R elevado a L, vezes uma função especial que é chamado de polinômio de Laguerre, que ela também depende dos índices N e L, certo? E aqui é uma função que depende da variável R sobre A0, tá? Então vamos lá. Então vamos começar por partes aqui. Esse daqui é o polinômio de Laguerre. Polinômio de Laguerre, certo? Esse A0, ele recebe um nome especial que é o raio de Bohr. E ele é escrito como sendo 4πε0, h cortado ao quadrado, m e ao quadrado, tá? E quando você substitui os valores numéricos aqui como a massa do elétron, a carga elementar, a constante de Planck, ele é uma coisa da ordem de 0,5 angstroms, né? Ou 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, né, é um valor bem pequenininho aí, né? E a gente sabe lá da Física Moderna 1 que esse raio de Bohr é justamente a distância média do elétron até o núcleo, que é o próton aqui, certo? No caso do estado fundamental, o caso de menor energia. Tá legal?
E esse daqui, esse ANL, é justamente um fator de normalização. O que significa esse fator de normalização? Você vai ver que todas essas funções que a gente tem aqui, elas não dependem de nenhuma constante, no sentido constante arbitrária, não essas que têm valores ml aqui, né? Tanto a função θ maiúsculo quanto a função φ maiúsculo, elas não trazem nenhuma constante. E é claro que elas deveriam depender de uma constante, porque é uma equação diferencial. E aí quando eu integro essa equação diferencial, vai surgir uma constante de integração. Só que a gente está deixando todas essas constantes de integração justamente para o R. E aí, para a gente encontrar essa constante de normalização, basta eu pegar a função psi estrela vezes a função psi, integrar do menos infinito até o mais infinito e colocar a restrição que tudo isso aí tem que ser igual a 1. Ou seja, se eu somar a probabilidade de encontrar minha partícula lá do infinito até o mais infinito, essa probabilidade vai ser a certeza de eu encontrar a partícula. Então, nesse caso, ela tem que ser igual a 1. E aí, com essa condição, a gente consegue encontrar esse fator de normalização. Tá ok? E essa daqui, então, seria a nossa função, seria o nosso... Como é que se diz? Seria justamente a nossa solução da equação de Schrödinger, né? O único termo que tá faltando aqui é justamente os polinômios de Laguerre, né? Vamos pegar aqui a solução geral do polinômio de Laguerre e mostrar para vocês, né? Então, o polinômio de Laguerre, ele é escrito da seguinte maneira. Vou tentar escrever ele aqui no cantinho, né? Opa, tá aqui. Então, quando você tem o polinômio de Laguerre, só deixa eu achar aqui na minha anotação, só um pouquinho. Isso. Ele vai ser um L de Q, onde Q vai ser uma combinação desse NL, certo? Ele vai depender de uma variável x, então onde tiver x você depois substitui por r sobre a0. E ele vai ser uma exponencial de x que multiplica uma derivada. Aqui, se for q igual a 1, seria uma derivada primeira, q igual a 2, uma derivada segunda, e assim por diante, né? Da exponencial de menos x vezes x elevado a q. Tá ok? E aí, então, com esse polinômio de Laguerre, dependendo desses valores de NL, você substitui o valor de Q aqui, né, e calcula justamente aí o seu o seu valor aí da sua função R. E aí, com essa função R, você vem aqui agora e substitui ela aqui, né, na função psi, e aí o produto da função R com a função θ maiúsculo com a função φ maiúsculo te dá o seu psi, né? Então a gente nota que esse psi aqui, ele é extremamente grande, né? Ele é um número assim que é extremamente, fica bem grande mesmo, né? Mesmo pegando os termos mais simples, eles com n igual a 0, ou L igual a 0 e m igual a 0, ele já vai dar um psi um pouco grande, né? Tá? Mas o que interessa, o resultado final aqui, que é o mais interessante, é a gente pensar justamente nisso. É no psi estrela de R, θ e φ, vezes o psi de R, θ e φ, né? E multiplicar aqui por um D3R, né? Que é um sólido infinitesimal, certo? Isso aqui vai nos fornecer a probabilidade de encontrar o elétron numa determinada região, né, do espaço, certo? Eu não vou me atrever a escrever quem é o psi estrela vezes psi, porque eu teria que fazer o produto dessa função vezes essa função toda aqui, vezes toda essa função aqui, substituindo os polinômios de Laguerre, substituindo os polinômios de Legendre associados, né? O que daria algo bem grande. O que interessa aqui pra gente é uma figura que eu vou mostrar, né? A figura, ela representa esse produto todo aí, que é essa figura aqui, ó. Então, ó, aqui, certo? Tá lá. Opa. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, então, e fazer o comentário. Eu não sei se vai estar bem legível para vocês aí, mas esse daqui é justamente a nossa função psi inteirinha, né?
que é o produto da parte radial e da parte angular. Então note que aqui já foi escrita a parte angular em termos dos harmônicos esféricos. E aqui está justamente o nosso polinômio de Laguerre, e aqui está justamente aquele fator de normalização no slide anterior, esse A de n, né? Que nesse caso aqui já foi calculado, né? Mas o que interessa aqui é que para determinados valores de n, L e M, né? Porque a gente tem o n aqui na parte radial, tem o L e o M aqui na parte angular, né? E aí, para cada um desses valores, você vai ter o psi estrela vezes psi. E aí foi feito o gráfico disso daí, né? E é um gráfico tridimensional. Então, como ele tem simetria radial, você pode imaginar passando um eixo em cima desse gráfico e rotacionando ele em torno desse eixo. E aí você vai ter essa figura tridimensional desse gráfico aqui. E isso vai estar nos fornecendo a probabilidade de encontrar o elétron. Então note que isso daqui nos indica que quanto mais claro for essa região, maior a probabilidade de encontrar o elétron. E quanto mais escura for a região, menor a probabilidade de encontrar o elétron, né? Então nesse caso aqui a gente nota que existe uma grande probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo, bem próximo do núcleo, e vai diminuindo essa probabilidade conforme eu vou me afastando do núcleo, para quando o n for igual a 2, o L igual a 0 e o M igual a 0, né? Para o n igual a 3, eu também tenho uma probabilidade diferenciada, né? E conforme eu vou mudando os valores de M, N, L e M, eu vou mudando essas figuras, esses gráficos que nos fornecem as probabilidades, né? Então, eu não sei se vocês lembram, lá na química, quando vocês estudam os orbitais, que aí tem os orbitais S, P, D e F, né? Todos eles vão estar associados justamente ao valor do L, né? Então, quando o L for igual a 0, o orbital S é um orbital esférico. E está aqui, ó. Aquele orbital esférico nos fornece a probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo, né? E o orbital, o P, que é o L igual a 1, ele parece um halteres, que é justamente esse caso aqui, ó, né? E depois o orbital 3, ele parece um halteres tridimensional, como você pode ver nesse outro caso aqui, né? Então, aqueles orbitais que vocês já viram na química, na verdade, eles são soluções das equações de Schrödinger, que são gráficos que nos fornecem a probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo, né? Então, essa assim, a parte principal que eu acho assim, que eu considero do átomo de hidrogênio, é você observar que aquilo que você via na química, que eram os orbitais lá, que era no formato de uma esfera, o formato de um halteres, o formato de dois halteres, na verdade são gráficos, né, da função psi estrela vezes psi, que nos fornece a probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo do átomo, né? E aí, só para a gente encerrar essa aula, falta falar também das energias, né? Ou, no caso aqui, dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, né? Então, a energia, ela também vai depender do N, e ela vai ser igual a menos. É uma energia negativa porque é uma energia de interação entre o elétron, né, e o núcleo, que é positivo. Então, essa é uma energia negativa, que é uma energia de atração. Então, ela vai ser N sobre 2H cortado ao quadrado, que multiplica E ao quadrado sobre 4πε0, né? Tudo isso daqui elevado ao quadrado, e tudo isso aqui 1 sobre N ao quadrado. Então, esse N, ele também é um número, dito número quântico, assim como o L e o M, né? E ele vai estar associado aos níveis de energia do meu sistema, né? E o que é interessante é que se você substituir os valores numéricos, nesse caso aqui, né, para o átomo de hidrogênio, isso daqui vai dar menos 13,8 elétron-volts. Elétron-volts é uma unidade de energia muito utilizada, né, para descrever a interação entre o elétron e um próton, certo? E aí, o que acontece aqui nesse nível de energia é que se você tiver um átomo de hidrogênio e fornecer essa quantidade de energia para o elétron, ele vai ter energia suficiente para acabar com a ligação com o núcleo e ir embora. Ou seja, é a energia dita de ionização do átomo de hidrogênio. Então, quando você tem um elétron que ele está no estado fundamental do átomo de hidrogênio, para você arrancar esse elétron do átomo de hidrogênio, é necessário que você forneça para esse sistema, para o átomo de hidrogênio, 13,8 elétron-volts. Opa, só corrigindo aqui, é 13,6.
13,6 eletronvolts, tá ok? Bom, e só para a gente finalizar, né, é interessante você também notar uma seguinte situação. Você tem aqui com o N pequeno, o N igual a 1, né, o elétron vai estar mais próximo do núcleo. Com N igual a 2, você vai estar, ou L igual a 1, você vai estar em outro orbital, né, você vai estar mais longe. E o que acontece é que pode existir uma transição do elétron estar aqui e o elétron vir para cá, né? Quando ocorre essa transição aqui, é emitido um fóton, que é representado pela letra gama, né? E esse fóton aqui ele vai ter uma determinada energia. E a energia do fóton é igual a H vezes a sua frequência, né? Ou, se vocês preferirem, é H vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda desse fóton, né? E você vai saber, pelo comprimento de onda dele, você pode definir até a cor dele, né? Então, quando você tem essa transição de um elétron saindo dessa camada, vindo para uma camada mais interna, né, você tem emissão de um fóton. E aí, para você saber qual é a energia desse fóton, agora com esse sistema aqui você consegue saber. Porque você pode falar que a energia do fóton é justamente a diferença de energia, né? Ela é escrita ao contrário mesmo, porque ela vai ser menos essa diferença de energia, né? Por isso que é inicial menos a final, não a final menos a inicial. E ela vai ser justamente vai ser mais 13,6 eletronvolts, né? Porque essa diferença é ao contrário. E aí vai ser 1 sobre NI ao quadrado menos 1 sobre NF ao quadrado. Ou seja, né, o estado mais interno vai ser representado por esse N aqui, o estado mais externo representado por esse outro N, né? E quando ele sai do orbital de um para o outro, essa diferença aqui nos fornece a diferença de energia entre os dois orbitais, né? Entre as duas camadas, desculpa aí, os dois orbitais, e aí vai te fornecer a energia desse fóton, né? E aí a energia desse fóton aqui, ela vai estar dependendo desse salto que o elétron fez entre essas duas camadas, tá ok? E aí, quando o elétron ele salta, vamos colocar as camadas aqui, né? Então a gente tem aqui N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, né? Depois aqui vai ter mais próximo N igual a 4, né? Eu estou colocando cada vez mais perto N igual a 5, né? Porque ela vai com 1 sobre esse número, né? Então, se eu colocar isso daqui como se fosse a quantidade de energia, né? A diferença de energia entre os níveis mais altos, né, ela vai cada vez diminuindo. Entre os níveis mais baixos, a diferença é bem grande. Tá? Então, toda vez que tem um salto do elétron de qualquer camada para a camada mais interna, para o estado fundamental, né, dessa camada para cá, dessa camada 4 para a camada 1, da camada 3 para a camada 1, ou da camada 2 para a camada 1, a gente diz que essas energias elas fazem parte de uma série chamada série de Lyman. Quando a gente tem agora o salto de qualquer outra camada para a camada 2, né, da 5 para 2, da 4 para 2 ou da 3 para 2, essa daqui é chamada de série de Balmer. Então, cada uma dessas saltos de camadas para camadas interiores aqui, elas recebem um nome, tá? E depois da camada 5, 4, para todas para a camada 3, elas recebem o nome de séries de Pauschern, certo? Então, essa é a grande questão aqui. Vamos só fazer uma recapitulação do átomo de hidrogênio, né? Que a gente considerou o átomo de hidrogênio como sendo um núcleo muito pesado que não se movimenta em relação ao elétron, né? E um elétron orbitando em torno desse núcleo aqui, ok? E aí a gente veio aqui tentar resolver a equação de Schrödinger. A gente começou escrevendo a equação de Schrödinger usando coordenadas esféricas, devido à simetria do nosso problema, e a gente pegou e tentou separar a equação de Schrödinger em 3 outras equações. Uma equação que só depende da parte radial, uma equação que só depende da parte angular θ e outra equação que só depende da parte angular φ. A gente viu que era possível separar utilizando esse método de multiplicação aqui, né? E com essa separação a gente começou a resolver as equações. A primeira equação nós conseguimos resolver,
né, que é a solução para φ. A segunda equação, a gente só colocou a solução dela, porque é uma equação muito difícil de resolver, né? A terceira equação também muito difícil de resolver, a gente só colocou a solução dela. E a grande interpretação aqui, o grande resultado é que quando a gente junta todas essas três funções e faz o produto dela com o complexo conjugado dela, a gente encontra a probabilidade de encontrar os elétrons, né? E aí quando a gente escolhe alguns valores desses números quânticos n, l e m, a gente acaba vendo que as probabilidades de encontrar os elétrons é aquilo que a gente já tinha aprendido lá na química, né? Que a probabilidade de encontrar o elétron na camada S é uma espécie de esfera, nas outras camadas é uma espécie de halteres, os halteres tridimensionais e assim por diante, né? E depois nós vimos que a energia no sistema, né? Ou seja, essa solução dessa equação de Schrödinger nos conduz para essa energia, onde essa energia novamente é discretizada, ou seja, como n é um número inteiro, né? Até esqueci de escrever aqui que n assume valores inteiros, ele pode ser igual a 1, 2, 3, inteiros não, desculpa, naturais, né? 1, 2, 3, 4, excluindo o zero, né? Porque senão, é claro, se for 1 sobre 0 aqui, dá uma divergência. A gente vê novamente que esses níveis são quantizados, ou seja, a gente consegue diferenciar um nível de energia do outro, ou seja, o elétron pode ter apenas alguns valores de energia. É claro que conforme a gente vai aumentando o valor de n, a diferença entre os níveis de energia deixa de ser discreta e passa a ser contínua. Então, para um átomo com muita energia, né, a gente pode considerar esse sistema como um sistema que não tem energia discretizada, mas tem uma energia contínua nesse caso. Mas para baixas energias, a gente consegue diferenciar uma energia da outra. Então, nesse caso, as energias são discretas, né? E a gente viu também que quando o elétron ele sai de uma camada para outra camada, né? Quando ele muda o valor N dele, ele vai mudar a energia e com isso ele tem energia para emitir um elétron. E nessa emissão de elétron, a gente conseguiu emissão de um fóton. E com essa emissão de um fóton, a gente conseguiu verificar qual é a energia desse fóton, tá? Então eu sei que foi uma aula muito maçante, uma aula muito difícil, mas que a mensagem principal aqui desse átomo de hidrogênio é justamente esses gráficos aqui, que mostram a probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo, tá? E também os níveis de energia que continuam sendo discretos, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.